A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a igreja. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 26, o versículo 41. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vou esperar a minha irmã Diana ali achar. É o novo livro, é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Preciso dizer aos irmãos que para eu estar aqui hoje, né, esta noite, para trazer a palavra, a gente percebe, né, quem vive no Espírito de Deus percebe as coisas do Espírito. E ali, eu trabalhando hoje, eu fiz umas medições, deu errado, e errei no serviço, medi de novo, deu errado de novo. Aí foi quando eu parei, porque temos que ter discernimento. E ali eu percebi que era uma ação demoníaca que não queria que eu acertasse no serviço para tirar a minha paz, para eu poder estar aqui hoje, trazendo a palavra para os irmãos. E primeiro, a palavra na realidade vem para quem prega, né? Para quem traz a palavra. E todo efeito da palavra também cai em cima de quem está pregando. E nesse versículo vem dizer, antes eu queria dizer que eu mudei o tema da pregação, né? Agora eu estava ali e o Espírito Santo de Deus disse: não é isso não, o tema da pregação não, vai mudar. O tema da pregação é a porta da graça e a porta do inferno, né? E que vem nos dizer a palavra: então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo. 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Quem pode dar glória, pode sentar, irmão. Vivemos em momentos que evidenciamos a ação do inimigo em nossas vidas, as coisas que ele nos oferece, as portas que se abrem, né? E as portas que não devemos abrir, né? E temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós abrimos portas que nós podemos nos arrepender. Podemos nos arrepender seriamente e pode trazer muitos danos e dor, né? Para vidas, para a nossa vida e para vidas, né? Então, quando Deus colocou o pastor pediu para trazer essa pregação, eu não tive muito tempo para estudar, mas eu estou aqui para obedecer, né, a voz do meu pastor e a voz do meu Deus. E aqui, nesse versículo que vem dizer vigiai e orai. Então, e esse vigiai e orai é constantemente, porque nós sempre estamos em guerra. Sempre nós estamos em guerra com a carne, né? A nossa carne, ela tende a ser pecaminosa e nos atrai o pecado. Por muitas vezes nós tomamos decisões e fazemos coisas que não agradam a Deus. E depois nós nos arrependemos, meus irmãos, porque tomamos caminhos, né, como a palavra de Deus diz, que há caminhos para o homem que parecem
bom, né? Mas é caminho de morte. Eu queria que a irmã botasse aí em Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. A carne representa a natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, como eu tinha dito aqui, né? E pecamos, meus irmãos, porque somos muitas vezes egoístas. O egoísmo às vezes nos cega. Às vezes não reconhecemos o valor de outra pessoa, né? E nós pecamos sobre isso, né? Às vezes nós pensamos só em si próprio, e uma pessoa egoísta, Deus não se agrada. Pecamos em abrir a porta da imoralidade. A imoralidade também traz muito dolo, traz muitas consequências, né? Espiritual. Nós nos prendemos, né? Se nós abrirmos essa porta, nós tomamos um caminho de pecado, que nós vamos nos aprofundar e vamos começar a matar o nosso espírito. Tem também a porta que nós abrimos muitas vezes da inveja. Nós não podemos ver nada que ninguém tenha. Nós não podemos ver o ministério de ninguém crescendo. Nós não podemos ver muitas vezes uma unção que Deus derrama sobre a vida de uma pessoa e que a pessoa fica doente muitas vezes porque não foi com ela ou com ele. Como assim o rei Saul teve inveja de Davi porque ele perdeu naquele momento, naquele instante da vida dele, o seu reinado para Davi, porque Deus capacitou Davi para ser rei. E assim ele ficou sabendo, e ali criou uma inveja dentro dele, e Deus assim permitiu que um espírito de perturbação perturbasse a sua alma, né, para que ele ficasse tentado, e ele perseguiu Davi por muitos tempos, e terminou ele aonde terminou, né? Caminho de morte. Parecia ser um caminho bom para ele, o que ele estava fazendo, mas no final foi um caminho de morte. Minha amada, bota aí em Gálatas 5:16 até o 20. Estou copiando um pouquinho o pastor Ricardo, né? Pegando um pouquinho dessa unção. 16 diz assim: digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca destas quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus.
Devemos andar no Espírito, e no Espírito nutrir. Nós temos que nutrir com oração, palavras e dependência de Jesus, dependência de Deus, para vencer as tentações da carne e viver uma vida transformada, restaurada, em fruto de justiça, em vez das obras do pecado. Em Romanos 7,19, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que não faça o bem, que não quer bem, o mal que não quer, esse faça. Aleluia. Está aí, ó. Isso é Paulo dizendo aos Romanos, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Sabe por quê, meu irmão? Porque é mais fácil você fazer o mal do que fazer o bem. É verdade. Como é difícil fazer o bem, né? E muitas vezes, quando a pessoa faz o bem, a pessoa quer se regozijar, né? Quer ter a glória para si, mas a glória é de Deus. Nós fazemos o bem porque é uma determinação, é uma ordenança de Deus fazermos o bem. Muitas vezes o homem, por pequenas coisas que faz, ele quer crescer, ele quer se exaltar. Glória a Deus. Glória a Em Deus. Tiago 4, 7, Glória a Deus. sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que dizer não ao diabo quando ele vem com fofoca. Temos que dizer não ao diabo quando ele vem com porfias. Temos que dizer não ao diabo quando ele vem com inveja. Temos que aprender a dizer não ao diabo quando ele quer, o intuito dele é de tirar nossa paz e nossa comunhão com Cristo. Eis que ele veio para roubar, matar e destruir. Não tem nada de Satanás que seja bom para nossas vidas. Tudo que ele toca, ele estraga. Na família, no filho, né? Na filha. É verdade. Outros assuntos mais que se levantam, que a gente às vezes pensa que a ação de Satanás não está, mas está, muitas vezes está. E nós temos que vigiar, nós temos que estar junto com Deus, junto com Cristo, lendo a palavra, perseverando, orando, jejuando, meus irmãos, buscando a Deus pelas madrugadas, porque é um horário mais tranquilo de você buscar a Deus, é pelas madrugadas, quando você dobra seu joelho, você deita no pó, que você procura a Deus, que ali é você, Deus, não tem barulho, não tem ninguém lhe incomodando. Porque pela manhã você muitas vezes entra no quarto, se tranca, mas chega a pessoa e bate no quarto e você ali perde uma comunhão com Deus, uma corrente que você está fazendo com Deus, e você muitas vezes fica um pouco disperso por aquele momento, né? Por isso que é bom orar pela madrugada. A porta do pecado é uma porta terrível mesmo. Tem coisas que você é melhor deixar essa porta fechada e nunca abrindo. Aleluia, glória a Deus. Vejo muita gente aí na rua drogado, perdeu família, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu a sua identidade, caráter, porque experimentou uma pedra de crack. E pelo relato de muita gente, diz que quando você consome aquela droga na primeira vez, você já vicia. É algo muito terrível, muito pesado, muito imundo de Satanás para destruir a família. Uma coisa terrível que nós não usamos, mas nós ficamos querendo entender como uma pedrinha daquela droga
consegue desvirtuar a vida de uma pessoa, consegue tirar a pessoa do seu eixo, uma pessoa responsável, um pai de família, uma mãe de família, e está ali naquele mundo que muitas vezes eu passo por ali, por Santo Amaro, e tem uma rua ali que a minha mulher fala para mim, toda vez que tu passa, tu fala isso aqui, porque eu fico impressionado com aquela situação, pessoas que muitas vezes é de bem, que está ali, naquela situação, no escuro, nas trevas, porque abriu uma porta, É verdade. abriu uma porta do pecado. Aleluia. É verdade. Natureza do homem é fraca, a carne é fraca. E não brinque com situações, não brinque com coisas que você não pode lidar. Você tem que realmente saber ter discernimento de Deus para que aquela situação não fuja ao seu controle. E eu vejo pessoas por falta de um carinho dentro de casa, por filhos por falta de um carinho, falta de uma palavra de um pai, de uma mãe, e para este mundo, né? Não aqueles que falam, mas aqueles que falam vai pela desobediência, mas aqueles que não têm esse cuidado, eles são mais frágeis a essa situação. E muitos eu ouvi dizer que um relato de uma amiga da minha filha não teve um pai presente e a mãe assim não dava os cuidados necessários que essa criança ela necessitava, e aí essa criança entrou no mundo do crime e disse que a culpada era a mãe, porque não deu a atenção necessária, porque ela tinha um envolvimento com outra pessoa e teve uma filha, e aí essa pessoa dava mais carinho para aquela filha e ele ficava esquecido. E aí ele botou na sua mente que faltou os cuidados da mãe e entrou no mundo do crime. Meus irmãos, Satanás ele está aí para assar, para tragar, Aleluia. para querer tomar o que é de Deus. O reino de Deus é tomado à força, mas Deus não toma ninguém à força. Mas o reino de Deus é com sangue, é com lágrima, é com choro. É você se abdigar de muitas coisas, negar, aprender a negar muitas coisas para que você tenha uma vida em santificação com Deus, para que Deus veja graça na sua vida, para que Deus veja graça em você, para que você seja visto por Deus. O que chama a atenção de Deus é a obediência. A obediência a Deus chama a atenção dele. Agora, seja incrédulo, seja desobediente, você só vai ter prejuízo. Você vai andar por caminhos que você vai falar assim: cadê Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Teve a queda do homem logo no começo em Gênesis. Estou certo, meu pastor? Teve a queda do homem. Adão foi o primeiro homem na terra. Adão foi um homem terreno, enquanto Jesus foi um homem espírito. E por causa de Adão, a terra, não se engana não, a Bíblia diz, eu estou dizendo que está na Bíblia, por causa de Adão a terra foi amaldiçoada. Coloca aí, minha amada, em Gênesis 3, 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Tu comerás dela todos os dias da tua vida. Está vendo? É a palavra. Essa terra não busque nada.
Busque só as coisas de Deus, apresentando a Deus todas as coisas que você fizer. Às vezes uma mínima coisa que você pensa que não é importante, mas você tem que dar o crédito para Deus. Você tem que dizer: Deus, eu consagro isso aqui a Ti, Senhor. Aleluia. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, esse problema. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, a minha vontade de falar dos outros. Eu não consigo parar. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que me afasta de Ti, Senhor, meu Pai, para que o Senhor me restaure. Eu entrego nas Tuas mãos a vontade de fumar, que eu não consigo parar. Estou na igreja, mas não consigo parar. Não consigo parar de beber, porque o pecado, a porta do pecado é prazerosa. A prostituição dentro das igrejas, o disse-me-disse. Como é que Deus pode estar no meio de uma igreja, no meio, se a pessoa não está em santidade? Como é que eu posso ter uma vida cristã, uma vida com Deus, se eu não pratico a justiça de Deus? Eu tenho que praticar, eu tenho que aprender a praticar as coisas de Deus, para que Ele se agrade de mim, para que Ele veja a graça no meu ser, porque minha carne é pecaminosa. Deus sonda o coração dos homens. Muitas vezes a pessoa aparenta ser uma coisa, mas Deus sabe quem essa pessoa é. Só Deus sonda. Não se engane que de Deus ninguém se esconde. Ninguém nessa face da terra se esconde. Quem da carne se alimenta, da carne, quem da carne se alimenta é da carne, quem do Espírito se alimenta é do Espírito. Coríntios 12, 9 e 10. Glória a Deus. Escrevi algo aqui, não sei se está na ordem, não sei como é que está, mas foi o que deu para mim fazer o tempo que eu tive. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir, e o Espírito, discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de língua. O que eu quero dizer nesse versículo é que Deus dá. Deus está com as mãos, não está amarrada a mão de Deus. Ele tem muito para nos dar. Só é pedir. A palavra diz: pedi, dá-se-vos-á. Mas quando você procurar o que é do alto, o que for do alto, você procurar e tiver no seu coração, Deus vai sondar e Ele vai lhe dar. Mas se for da terra, for terreno, ai, meus irmãos, sinto muito, mas Deus não tem interesse de nos dar, porque, como disse em Gênesis aqui 3, a terra já é amaldiçoada. Vivemos pela graça, a porta da graça, né? Que é ampla. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, 2 Coríntios, eu acho que esse foi o versículo que eu quis ler, 12, 9 e 10. E Paulo assim escreveu, e disse assim a Jesus, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por o amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quando a pessoa é fraca, meu irmão? É naquele momento que você se ajoelha aos pés de Cristo para orar e você mostra a sua dependência dele. Você mostra a sua dependência a Deus, que de você não tem nada. A carne é fraca, meus irmãos. Nós temos que depender, nós temos que nos humilhar aos pés de Cristo, porque muitas coisas se levantarão ao nosso respeito. E como é que nós estaremos? A palavra diz assim: quando eu estou fraco, eis que eu sou forte, porque eu estou com o grande, o poderoso, aquele lá de cima, o Senhor Jeová Jireh. Peguei aqui, pastor. Peguei um ganchinho aqui no estudo que o Senhor deu, porque Deus me mostrou que estava o papel assim em cima da prateleira. Aí você pega aquele papel. Aleluia. A vida conduzida pela concupiscência da carne, mortificar, é permitir que Deus controle nossos pensamentos, vontades, ações. Vivemos em uma sociedade hedonista, onde busca pelo prazer, tem feito com que muitos sejam dominados por desejos malignos, praticando sem qualquer pudor toda sorte de impureza e todo nome de prazer e da liberdade. A vida conduzida pela concupiscência da carne. Por isso precisamos vigiar e viver constantemente cheio do Espírito Santo. Paulo advertiu a igreja explicando que quem semeia na carne, ou seja, vive segundo a velha natureza da carne, ceifará corrupção. Nossos desejos e vontades devem ser controlados pelo Espírito Santo, pois os desejos da velha natureza são impuros, nos conduzindo para a morte espiritual. Aleluia. Glória a Deus. A degradação do caráter cristão. Não adianta apenas dizer que é crente. É preciso evidenciar o nosso caráter cristão mediante as nossas ações. Muitos se dizem crentes, mas suas ações demonstram que nunca tiveram um encontro real com o Salvador. Muitos estão na igreja, mas ainda não foram realmente transformados por Jesus, porque estar em Cristo é uma nova criatura e como tal procura andar em novidade de vida, pois já se despiu do velho homem, da natureza adâmica. Crentes que vivem causando escândalos, divisões,
rebeldias jamais experimentaram o novo nascimento. Meus irmãos, precisamos realmente revestir essa coraça, nos revestir do Espírito Santo de Deus, pedir a Deus transformação, pedir a Deus que Ele nos dê a graça dEle, que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ficar nessa mermice, nós não podemos ficar nécio, escutando a palavra toda vez que vem para a igreja e cometendo o mesmo tipo de ação, como não se fosse crente, como não se estivesse na igreja. Nós temos realmente que nos transformar, deixar aquela natureza caída lá para trás, que já passou, vigiar, orar, buscar a Deus, para que nós sejamos fortes em espírito, porque sabemos que nossa carne é fraca, os desejos do maligno, eles chegam, ele bate na porta, e se você abrir, você cai. Se você der espaço, você cai. É celular, você passa 2 horas no celular, mas você não percebe. Mas quando está aqui dentro da igreja, é um espírito de sono que dá na pessoa, para que a pessoa não escute a palavra do Evangelho de Cristo. É um espírito de conversa, é um espírito de coisas que não agrada a Deus. Nós estamos na igreja, é para escutar a palavra de Deus, é para ter discernimento, é para aprender mais de Deus. Não é para sair daqui pior do que a gente entrou, não. É para sair daqui melhor do que a gente entrou. E que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que Ele peça a Deus para Ele agir nas nossas vidas. Pedimos a Deus, temos que pedir incessantemente para que Ele nos transforme real. Que nós sejamos exemplos lá fora, no trabalho, na escola, que nós realmente tenhamos testemunho de crente, que nós temos a transformação e o fruto do Espírito Santo, mansidão, nós produzimos o fruto do Espírito Santo, longanimidade, perseverança. Nós temos que aprender. Os tempos tão difíceis, Jesus está voltando. Deus tem me dado revelações. Deus tem me dado revelações de sonho. Muitas vezes eu não falo para a igreja, mas eu tive esses dias uma revelação que eu falei aqui para a igreja. E eu vou falar aqui porque Deus estava pedindo que eu fale, porque teve pessoas que não estavam no dia aqui. E eu sonhei, Deus me mostrou em sonho que não foi outra igreja que eu mostrei ao pastor Roberto, que não foi outra igreja, foi essa igreja. Que Deus me mostrava uma fila, essa fila já não era grande, e tinha poucas pessoas na fila, e dispersa, pessoas fora da fila, pessoas dispersas. Aquelas pessoas que estavam na fila são poucas pessoas que eram marcadas por Deus, mostrando que não era todas que vai subir, porque a palavra de Deus nos diz: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E se você não estiver na posição de crente, você não será escolhido. Se você não estiver numa situação de obediência, você não será escolhido. Deus quer cuidar da igreja. Deus quer cuidar de nós. Deus, Ele tem muito amor por cada um. Deus, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele ama o drogado, mas não ama a droga. Ele ama a prostituta, mas não ama a prostituição. Porque Deus é santo. O Espírito Santo de Deus é santo. Jesus é santo. E no céu não entra bode, só entra ovelha. Não venha aqui dizer que é crente e chega lá fora e pratica coisas do mundo. E quando nós estivermos a graça a nosso favor, nós podemos fazer muita coisa. Mas quando Deus retirar a graça,
mudou. E o grande dia que Jesus vai vir vai ser um de repente. Vai ser um de repente. Porque eu tive outra revelação em sonho, porque eu estava num ambiente e se apagava a luz como se fosse uma noite e dava aquele estrondo muito grande, como se fosse um transformador maior que existiu na sua vida, que você já viu um transformador feito a usina, e dava aquele estrondo muito grande que abalava o globo terra. E eu perguntava: e agora, Senhor, onde estão meus filhos? Eu sentia falta dos meus filhos. O que é que você pode fazer por alguém que a salvação é individual? Se achegue a Deus, procure a Deus, tenha mais comunhão, tenha mais vida de crente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém?